Olá pessoal, estou de volta aqui, o professor Wellington Medeiros, professor de Biologia do Colégio do Santo Feijão, e eu vim aqui para dar a segunda dica de Biologia para o vestibular UVA 2019.2. A segunda dica, ela envolve o conteúdo chamado de citologia, que juntamente com a bioquímica são os dois conteúdos que mais prevalecem em provas de vestibular. Citologia também tem cerca de 40 questões entre o vestibular 2010.1 ao vestibular 2019.1, ou seja, é um conteúdo que nós podemos esperar que possa estar presente na sua prova no dia 28. Não esqueça que quando fala em citologia, é claro, é o estudo das células. Lembrando, lógico, que existem dois tipos, células procarióticas e células eucarióticas. Com base na teoria celular, todo e qualquer ser vivo tem que ser composto por célula. Aqui eu abro a primeira observação. Lembre que os vírus, eles são organismos acelular, ou seja, eles não apresentam célula. Só que tome cuidado. Dependendo da questão, os vírus apresentam algumas características que tornam ele um ser vivo, só que ele apresenta também outras que tornam ele um não ser vivo. Fique ligado no enunciado da questão, se ela quer que você leve em conta os vírus como um ser vivo ou como um não ser vivo. Voltando a falar sobre a citologia, falando sobre a célula, não esqueça que é essencial você saber a diferença entre uma célula procariótica e entre uma célula eucariótica. Qual seria a diferença principal entre elas? Não esqueça que seria em relação à carioteca, ou seja, a membrana nuclear, também chamada de envoltório nuclear. Essa carioteca está presente nas células eucarióticas, está ausente, é claro, na procariótica. E, lógico, outras diferenças que o aluno não pode esquecer está também em relação ao sistema de membrana, ou seja, as organelas com a presença de membrana, organelas membranosas, tipo mitocôndria, retículo endoplasmático, complexo de Golgi, estão presentes somente nas células eucarióticas. Não esqueça que a única organela que a célula procariótica apresenta é o ribossomo, que o ribossomo é uma organela do tipo não membranoso, ou seja, organelas com membrana e carioteca presente somente nas células eucarióticas, ausente na célula procariótica. No entanto, não basta apenas o aluno saber a diferença. A prova também pode cobrar a semelhança entre célula procariótica e célula eucariótica. E qual seria a semelhança? Lembre que qualquer tipo de célula tem membrana plasmática. Qualquer tipo de célula apresenta o ribossomo, organela essencial para a síntese de proteína, e, é claro, também apresenta um material genético. Também não podemos esquecer que o citoplasma vai estar presente sempre dentro de uma célula. Falando um pouquinho mais sobre a citologia, lógico que a gente vai dividir em três partes. Membrana plasmática. Não esqueça que de membrana plasmática ela apresenta uma permeabilidade seletiva, ela apresenta uma composição lipoproteica e o aluno tem que saber transporte de membrana. Transporte passivo, transporte ativo, transporte em bloco também pode aparecer na sua prova. Falando um pouquinho sobre o transporte passivo, lembre que é um transporte que ocorre a favor do gradiente de concentração, ou seja, ele acaba indo de onde tem uma maior concentração para onde tem a menor concentração, sem a necessidade de um gasto energético. Quando falar em transporte passivo, lembre que tem difusão simples, difusão do tipo facilitada e, é claro, a osmose. E, lógico, falando um pouquinho sobre o transporte ativo, que ocorre onde tem a menor concentração para onde tem a maior concentração, ou seja, contra o gradiente de concentração, por isso é necessário um gasto de molécula energética chamado de ATP. E, é claro, quando o vestibular falar em transporte ativo, o maior exemplo que todos vocês conhecem, eu tenho certeza, é a bomba de sódio e potássio. Então, transporte passivo, transporte ativo é cobrado bastante em provas. Mas não pode esquecer do transporte em bloco. Quando falo, por exemplo, em transporte em bloco, é para o aluno lembrar da endocitose, que seria um englobamento de uma partícula, através da fagocitose, se a partícula for sólida, ou através da pinocitose, se a partícula for líquida, e, é claro, a exocitose, que é a eliminação dessa partícula da célula. A endocitose é o englobamento, a exocitose é a eliminação dessa substância da célula. Falando um pouquinho mais da célula, não podemos esquecer de falar o citoplasma e, lógico, das organelas citoplasmáticas. Eu vou citar para vocês 5 organelas fundamentais. A primeira, é claro, é o ribossomo. Lembre-se, ribossomo composto de RNA ribossômico mais proteína apresenta como função síntese de proteína. A segunda organela mais importante também é o lisossomo. Não esqueça que o lisossomo ele é constituído a partir do complexo de Golgi e ele apresenta uma função chamada de digestão intracelular. A
terceira é o complexo de Golgi, que apresenta como função secreção celular. Mas não somente essa. Não esqueça que o complexo de Golgi, além de estar fazendo a função de secreção celular, auxilia também na composição do acrossomo, que é a membrana que reveste o espermatozoide, e também na produção do lisossomo. E é claro, a quarta organela importante é a mitocôndria, com função de respiração celular, com função da produção de ATP. Mas fique ligado, respiração celular, ou seja, o metabolismo, ele se divide em 3 etapas. A primeira etapa da respiração chama-se glicólise. A segunda etapa, ciclo de Krebs. E a terceira etapa é uma cadeia respiratória. Só que tome cuidado, a função da mitocôndria é respiração celular. No entanto, não diga para a sua prova que as 3 etapas ocorrem na mitocôndria. A primeira etapa, glicólise, ocorre no citoplasma da célula. A segunda, ciclo de Krebs, matriz mitocondrial. A terceira, cadeia respiratória, cristas mitocondriais. E lógico, a última organela que a gente vai citar é o cloroplasto e sua função em relação à fotossíntese. Não esqueça, você aluno, que a fotossíntese se divide em 2 fases. A fase clara, que ocorre nos tilacóides do cloroplasto, e uma fase chamada de escura, que ocorre no estroma do cloroplasto. E é claro, para encerrar nossa dica sobre citologia, o aluno também tem que ficar ciente em relação à estrutura do núcleo. Não esqueça, é claro, que essa estrutura do núcleo tem que ter e tem que se passar pela carioteca, que é essa membrana, que é esse envoltório, que vai, é claro, delimitar o núcleo. Mas não esqueça, tem uma posição fundamental dentro do núcleo que você não pode esquecer, chamado de nucleolo, com a função principal de sintetizar RNA ribossômico. Esse que irá fazer parte da organela ribossomo, com função de sintetizar proteína. Mas a dica final é, o aluno tem que saber divisão celular. Cuidado com divisão celular, cuidado com ciclo celular e, é claro, a diferença entre mitose e entre meiose. Cuidado com as etapas que estão por trás dessas 2 divisões celulares presentes e que podem aparecer no seu vestibular. Então aqui eu deixo essa dica para você, aluno que irá fazer o vestibular UVA 2019.2, e aqui eu deixo um grande abraço também e eu tenho certeza que a aprovação será a sua conquista. E nós contamos, é claro, com essa força maior. Até mais, foi um prazer estar com vocês.